Ciência ainda sofre com a falta de reconhecimento público no Brasil. São muitas as pesquisas de impacto na vida do brasileiro, mas nem sempre ele sabe onde e por que os estudos são feitos. É o que aponta um levantamento do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Startup criada por ex-aluno da Unesp reativa o setor de ovinocultura do campus de Botucatu. Ela oferece suporte para o desenvolvimento de pesquisas e atividades de ensino da universidade. Boa noite. As instituições públicas de ensino superior no Brasil vêm sofrendo com cortes significativos no orçamento. Situação que pode impactar pesquisas e o importante trabalho que elas desenvolvem no país. Mas será que você sabe, de fato, quais são os centros de pesquisa brasileiros, como eles contribuem no seu dia a dia? E como seria ficar sem esse importante trabalho? Você lembra o nome de uma instituição científica ou de um pesquisador no Brasil? De momento, assim, não me lembro. Deixa eu ver. Ixi, tem alguns, só que agora não me deu branco. Não, eu não posso dizer nada porque eu não sei. Eu acho que eu esqueci. Essa dificuldade do brasileiro em responder à pergunta foi constatada numa pesquisa de 2015, realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Ela ouviu 1.962 pessoas acima de 16 anos de todas as regiões do país. O estudo mostra que os brasileiros respeitam e valorizam as áreas de ciência e tecnologia. 78% dos entrevistados afirmaram ter interesse nesses assuntos, mas apenas 12% conseguiram elencar o nome de alguma instituição que faz pesquisa no Brasil. Um reflexo da falta de conhecimento sobre a estrutura que sustenta a ciência. O desconhecimento sobre o trabalho desenvolvido em espaços como este laboratório do campus da Unesp em Bauru contribui para o cenário. Aqui, Carlos Roberto, professor de Física da Faculdade de Ciências, investiga novos materiais para serem usados em próteses odontológicas e ortopédicas. Eu sou físico de formação e muitas vezes você não, na física, você não vê as coisas imediatamente acontecendo. Eu fiz a minha livre docência na área de ciência dos materiais, já trabalhando com ligas de titânio. Então é onde você começa a ver uma aplicação maior. A gente está conseguindo desenvolver ligas com um módulo de elasticidade 2 vezes maior do que o módulo do osso. As comerciais, elas são 4 vezes maior. Então isso vai trazendo um futuro, um conforto maior para quem utiliza a prótese. O trabalho do Carlos foi reconhecido pela União Internacional de Sociedades de Biomateriais com um título concedido a pesquisadores de todo o mundo que se destacam na área de ciência e engenharia de biomateriais. Alcançar esse estágio na carreira exigiu empenho. Sempre fiz aquilo que eu gosto, o meu prazer sempre foi estar dentro do laboratório, sempre estar junto com os alunos, sempre garantindo, hoje mais garantindo as condições para eles trabalharem do que propriamente eu estar colocando a mão na massa. Mas ao longo desses 31 anos foram 6 concursos. Eu não tive nenhuma etapa da minha carreira por uma canetada de ninguém. Eu tive que fazer concursos. Tá? Um concurso para livre docência, por exemplo, são 5 provas em 36 horas. Então é um esforço que você tem que ter para que você possa conseguir isso. A Juliene é aluna de mestrado e também integra a equipe de pesquisadores do laboratório. Ela investiga as propriedades de uma nova liga metálica com potencial para ser aplicada em implantes biomédicos. Trabalho que serve de base a avanços no desenvolvimento de produtos mais resistentes e menos tóxicos para os pacientes. Por mais que a gente está fazendo algo que ainda precisa de muito trabalho, de outras áreas trabalhar em cima, eu acho que o começo também é importante. Se não tiver o começo, não tem como ter a evolução das coisas. Já a Mariana está há mais tempo no laboratório. Aqui, seguiu o caminho de todo estudante que quer se tornar cientista. Fez iniciação científica, mestrado e agora se dedica ao doutorado.
Mas trilhar esse caminho só foi possível pelo auxílio de agências de fomento. Se a gente não tivesse a bolsa, não daria para ficar aqui pesquisando, né? Teria que sair, procurar um emprego formal, com carteira assinada. E ter a bolsa é o que nos mantém aqui, pesquisando para que chegue resposta à população. Segundo o levantamento feito a partir da base de dados Web of Science, Unesp, USP e Unicamp produziram mais de 80 mil trabalhos científicos nos últimos 5 anos. São pesquisas que nascem em laboratórios como esse, onde gerações e conhecimentos se cruzam. A Unesp, com as suas parceiras, né, as suas co-irmãs, a USP e a Unicamp, são responsáveis por uma geração de conhecimento que é quase 50% do que é produzido de conhecimento novo no Brasil. E parte desse conhecimento tem impacto direto na população, gerando o que chama políticas públicas, né? O que a comunidade científica mais deseja é que todo esse trabalho e dedicação sejam reconhecidos. O que a gente sabe, né, que é da natureza humana ser curioso, né? E a ciência nada mais é do que isso, é essa curiosidade levada num patamar mais, vamos falar assim, elevado de procedimentos. Então, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem curiosidade para a gente chegar na que a gente chama de verdade. Esse que é o objetivo da ciência, chegar na verdade de uma pergunta que a pessoa formula, da curiosidade que ela tem. Então, o que a gente sente é que, infelizmente, existe uma separação, né? O que a pessoa comum ela tem na escola e tudo mais, ela não percebe que, em muitos casos, o dia a dia dela é regrado pela ciência. Dentro do laboratório, dentro de uma sala onde a gente está estudando, acontece muita coisa e é onde as coisas começam. Então, acho que a sociedade ela não tem conhecimento de onde é que vem as coisas que a gente usa, que a gente tem. E se não sabe como é a pesquisa ou o que é, passa a ficar sem sentido. Buscar a modernização e novas fontes de investimento também é um desafio para instituições que se dedicam à pesquisa no Brasil. Parcerias entre o setor privado e as universidades públicas ganham importância nesse contexto. No campus da Unesp, em Botucatu, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia encontrou na colaboração de uma startup da cidade a chance de reativar o setor de ovinocultura da fazenda Edgárdia. O convênio já colhe bons resultados e promete resgatar o protagonismo da universidade nesse campo de pesquisa. Apesar da tranquilidade das ovelhas no pasto, é grande o movimento no setor de ovinocultura da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu. Localizada na fazenda Edgárdia, a área com 110 mil metros quadrados voltou a ser utilizada no início deste ano. O setor ele já foi referência em ovinocultura. O professor Edson Ramos Siqueira iniciou um trabalho muito respeitado aqui dentro do setor, que pendurou durante algumas décadas. O professor Edson se aposentou e aí o setor entrou numa fase de stand-by. Ele ficou parado durante um tempo, sem atividades principalmente relacionadas à pesquisa. O Rafael é um dos responsáveis por essa retomada. Formado na Unesp em 2011, o zootecnista criou a Cordeiro Bis, uma startup que oferece consultoria técnica e soluções para produtores de ovinos. Desde janeiro, a empresa fechou uma parceria com a faculdade para fazer a administração e a manutenção do setor. Somos uma empresa startup, que o objetivo dela é pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e a universidade também viu essa parceria, esse convênio, como uma possibilidade também de revitalizar o setor e colocar ele em atividade para ensino, pesquisa e extensão, fazendo então uma ponte da universidade com o mercado e trazendo essa vivência também para os alunos. A ideia é que em 5 anos, tempo de duração do contrato, a Unesp se torne uma vitrine no estado, com um rebanho numeroso e produtivo. Para isso, é preciso fazer o manejo adequado e o monitoramento constante das condições de saúde dos animais. Todos os animais, assim como nós, precisam de uma identidade para estar dentro de um sistema produtivo. Então a gente tem a identificação que é feita através de um brinco. A gente coleta primeiro a identificação individual do animal, que é o brinco. E aí o básico que a gente faz é o quê? O método FAMACHA, que é olhar se o animal está ou não anêmico.
olhando a pálpebra dele, expondo a pálpebra dele, score de condição corporal, que é uma avaliação de como está a cobertura de músculo e gordura nos ossos dele. Isso é significativo e representa o todo. A gente faz a palpação nessa região do lombo e através disso ele representa a saúde e a condição do corpo como um todo do animal. Para avaliação nutricional, e em geral condições sanitárias como os cascos, e avalia se é preciso ou não fazer um casqueamento, por exemplo. Se tem alguma secreção nasal, o animal está mancando ou está em suas condições normais de andar e tem algum ectoparasita visível, como é o caso de míase, por exemplo. Os indicadores vão para essas planilhas, que alimentam um sistema criado pela Cordeiro Bis para armazenar o histórico de todo o rebanho. A parceria com a Unesp prevê ainda o intercâmbio com uma fazenda de melhoramento genético da Nova Zelândia. O André voltou de lá neste ano, após passar 19 meses conhecendo a ovinocultura do país. Na Nova Zelândia, eu fiquei numa fazenda de genética, que se chama One Stop Ram Shop, para entender como funciona o sistema de produção deles. O sistema lá é a pasto, com rotação de pastagens. E o que a gente está trazendo para o Brasil são os conceitos de produção da Nova Zelândia adaptados à nossa realidade. Então, o que a gente está querendo no objetivo final é fazer um trabalho de pesquisa aqui na Unesp que envolva a parte econômica também. Esse sistema tem que ser sustentável e economicamente viável. A participação dos alunos também é fundamental para o sucesso do convênio. A Mariana, por exemplo, faz estágio no escritório da empresa, na Fazenda Lajeado. Em pouco mais de um mês, a estudante do 5º ano de zootecnia conseguiu ter uma visão mais ampla do que a espera fora da sala de aula. Eu aprendo como funciona na realidade, porque várias vezes o que você aprende dentro de uma sala de aula não é a mesma coisa que funciona fora. E até mesmo eu acredito que por estar tão próxima da graduação, dentro e com tudo tão fresco, eu posso ajudar eles nesse sentido, nessa inovação. Olha, o que está sendo falado dentro da faculdade, eles me explicam o que está sendo falado de fora. E aí essa troca é muito importante. Segundo a sócia da Cordeiro Bis, a parceria acaba trazendo benefícios para todos os envolvidos. No caso da empresa, o principal ganho é o acesso fácil ao conhecimento científico, fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. O que a gente observa hoje no campo é uma carência muito grande de mão de obra. Então, a maior dor do ovinocultor hoje é o quê? A maior queixa é a falta de mão de obra. Então, quando a gente traz ele para a universidade e traz para um ponto convergente de que é conhecimento, do que é distribuir conhecimento, e a gente coloca o aluno dentro disso, a gente treina o aluno para que ele possa ir a campo, ele possa coletar dados, a gente faz uso da nossa tecnologia, do nosso sistema, utiliza esse valor de forma muito positiva. O diretor da FMVZ também enxerga muitas vantagens com o acordo e entende que esse tipo de convênio veio para ficar, já que representa uma alternativa para modernizar diferentes segmentos da faculdade e trazer investimentos. A universidade tem que encarar essas parcerias público-privadas, especialmente com essas startups, com essas empresas aí, e mais ainda, né, são egressos da própria universidade. Então nós estamos juntando o útil ao agradável. O fato da universidade não precisar despender recursos na implantação de um projeto assim, já é algo substancial. Tá? Se a empresa vai ganhar recursos, nós também vamos ganhar. De que maneira? Produzindo ciência, produzindo recursos humanos de qualidade e investindo na inovação. Tá? Então temos que evoluir nesse tipo de parceria e acreditamos nela. E vamos colocar isso adiante. E o Unesp Notícias está chegando ao fim, mas você pode rever as reportagens desta e também de outras edições no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau! Thank you.